Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre, às vezes, nós não queremos ou não estamos preparados para ouvir a verdade, para ouvir aquilo que tem que ser escutado. Porque quando nós escutamos uma verdade que dói, ou quando nós escutamos aquilo que às vezes não estamos preparados para ouvir, a gente fica assim questionando: por que eu ouvi isso? Eu não preciso ouvir isso ou aquilo. No livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus começa a falar sobre o pão da vida. Ele tinha acabado de multiplicar os pães, os peixes, e depois ele começa a fazer um discurso sobre o pão da vida. Ele se declara ser o pão da vida, o pão que desceu do céu. Mas algumas pessoas começam a questionar: mas os nossos pais, naquela época lá em Moisés, nossos pais já comeu o pão da vida, pão que desceu do céu? E Jesus diz: mas não foi Moisés que deu o pão da vida, foi o meu pai que deu. Mas aquele povo que comeu aquele pão, depois morreram. Eu estou falando de mim. Eu fui enviado pelo meu pai. O meu pai, ele é o pão da vida. Ele é o pão que desce do céu. E eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome. Aquele que me seguir não terá sede. E ele começa a fazer um discurso a partir do versículo 22. João capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus começa a fazer um discurso sobre o pão da vida. Para algumas pessoas era difícil de entender e de aceitar. E aquela multidão que comeram o pão normal, ficaram questionando: nossos pais também já comeram pão? E Jesus diz: eu sou o pão da vida. E muitos não entendiam, muitos não queriam aceitar. Alguns começaram a sair. Não é assim? Às vezes, quando nós escutamos a verdade, dói e é difícil de aceitar. E quando as pessoas começam a sair, questionando, e quando é lá no versículo 60, os discípulos também questionam: Jesus, é muito duro esse discurso. Quem é que pode ouvir? Ou seja, os discípulos já começam a questionar que o discurso, além de ser duro, e nem todo mundo estava preparado para ouvir. E Jesus faz uma pergunta: e vocês também querem sair? Pode sair. E Simão Pedro diz: não, Senhor, não vamos sair. Para onde iremos nós? Só o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Para onde iremos nós? Porque Jesus, ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Jesus sacia a nossa fome espiritual. Ele é o pão que desceu do céu. Por isso que eu disse, às vezes a pessoa não está preparada para ouvir a verdade. Algumas pessoas saíram. E quando os discípulos questionam Jesus, o pessoal está saindo. E Jesus pergunta: vocês também querem sair? E Pedro vai e responde: não, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Que nós possamos meditar. Quando ouvir uma mensagem que às vezes dói, né? Essa mensagem é para mim, está falando sobre a minha pessoa. Tocou ali em mim essa mensagem, e às vezes não quer ouvir por completo, né? Até mesmo um comentário, às vezes a gente comenta: olha, você agiu assim, assim, e a pessoa às vezes não quer aceitar que errou, nem quer aceitar uma verdade que está sendo proferida. Que nós possamos estar preparados, não somente para ouvir,
mas também está preparado para aceitar a verdade. Sabemos que muitas vezes uma verdade dói muito mais do que uma mentira de maneira assim, bem alegre. Olha, é mentira, mas eu vou dizer, a pessoa fica feliz, né, com aquela mentira. Não vamos se alegrar com a mentira. Vamos ficar, às vezes, um pouco assim, pensativo com a verdade que foi falada. Mas a verdade é para o nosso próprio bem. Jesus, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. João, capítulo 6, a partir do versículo 22, você vai ver Jesus falando sobre o pão da vida. E lá no versículo 60, 61, aí Pedro questiona, né? É duro esse discurso, quem é que pode ouvir? Aí Jesus quer sair, saia. Nós não podemos. Para onde iremos nós se não estiver ouvindo a palavra de Deus? Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém.